Entonação em inglês é metade do caminho andado para você se comunicar melhor em inglês. Mas o que seria entonação? Já parou para pensar que algumas vezes você fala inglês e a frase está correta, está perfeita, não tem nenhum erro gramatical, só que ainda assim a outra pessoa fica meio... sem entender o que você disse? Isso ocorre porque talvez você está usando a entonação errada na hora de fazer perguntas, por exemplo. E aí tem esse ruído na comunicação que a outra pessoa não consegue te entender e muitas vezes também você não consegue entender a pessoa. Então, se você quiser saber como melhorar sua comunicação significativamente, utilizando a entonação correta em perguntas em inglês, fica aí que é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Hey everyone, how's it going? Gilson Maia here. Se você é novo aqui no canal, tá passando pela primeira vez, muito prazer. Eu sou professor de inglês e posto vídeo todas as semanas, tentando trazer o ensino da língua inglesa de forma um pouco mais didática, mais simples, mais direta ao ponto. E já que a gente está falando sobre perguntas, eu tenho uma pergunta para você. Já se inscreveu no canal? É rapidinho, clica aqui embaixo, se inscreve, curte o vídeo e eu tenho certeza que você conhece alguém que está aprendendo inglês e que esse conteúdo possa ser relevante. Então é só compartilhar com essa pessoa ou com o seu grupo de estudo em inglês. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Então dá essa força aí. Você já ouviu aquela frase que melhor do que responder é saber perguntar? E se você sabe fazer isso em inglês, então melhor ainda. O que é entonação em inglês? Entonação é a forma como a sua voz ela muda indo para cima ou para baixo, quando você faz perguntas, quando você nega alguma coisa. Então a entonação é quando a sua voz ela tem essas modificações, indo para cima ou para baixo. E um erro muito comum é a gente pegar a entonação que a gente usa em português e tentar transferir ele para inglês, em situações que muitas vezes deveria ser ao contrário, utilizar uma entonação diferente. É por isso, por exemplo, que várias vezes quando você está assistindo algum documentário ou filme dublado, as vozes ficam meio artificiais, sabe? Eu cheguei ao local e achei que ele fosse morrer. Eu nunca tinha visto uma situação dessa antes. Fica uma coisa muito artificial, porque o dublador ele pegou a entonação em inglês e transferiu ela para português. Ele não adaptou para o nosso idioma, a entonação que a gente usa no português. O contrário também ocorre. Por exemplo, quando você pergunta o nome de alguém em português, qual o seu nome? Perceba que eu enfatizei o nome no final. A minha voz ela subiu. Qual o seu nome? Em inglês é o oposto. No fim da pergunta, a minha voz ela vai descer. Ela vai ter o falling intonation. What's your name? What's your name? Perceba que eu digo name, o tom da minha voz ele cai no fim da pergunta. É o oposto do que a gente usa em português. Por isso que é extremamente importante vocês saberem a entonação das perguntas em inglês. E fica tranquilo que é mais fácil do que você imagina. Nós temos 3 tipos de entonação para fazer perguntas em inglês. E é elas que eu vou te mostrar agora com exemplos práticos e que você pode utilizar no seu dia a dia. Então hoje a gente vai ter a ajuda da nossa amiga Loza. Bora lá verificar os exemplos. Então aqui na lousa, pessoal, eu escrevi alguns exemplos com W-Wade questions. O que são W-Wade questions? São perguntas que você começa com what, where, when, why, how, who, whose. Sempre que você tiver uma pergunta que comece com uma W-Wade question, com uma dessas palavras, a entonação ao fim da pergunta vai cair. É o que a gente chama de falling intonation. Ou seja, a sua voz ela vai ter uma leve queda no fim da pergunta. Vamos para alguns exemplos. A primeira, quando você quiser perguntar a profissão de alguém. Para você perguntar a profissão de alguém, what's your profession? What's your profession? What's your profession? Perceba que o meu tom de voz começa subindo, mas aqui no final da pergunta ele cai. What's your profession? Então, essa partezinha no final, bem aqui, a minha voz ela vai ter uma queda. What's your profession? What is your profession? Se você quiser perguntar de onde a pessoa é, você vai usar a segunda pergunta. Where are you from? Where are you from? Where are you from? From. Então, o seu tom de voz, aqui no final da pergunta, vai cair também. E aqui, percebam que eles perguntam como uma única unidade. Where are you? Where are you? Where are you from? Where are you from? Então não há pausas entre as palavras, ok? Where are you from?
Se você quiser saber como uma pessoa está, você pode fazer essa pergunta. How are you doing? How are you doing? Se você assistiu Friends, você vai saber do que eu tô falando. How you doing? How you doing? E agora, se você quiser, por exemplo, perguntar para uma pessoa sobre alguém, a gente vai usar o who. Who, nesse caso eu quero perguntar, quem é o melhor jogador do mundo? A pergunta vai ser, who's the best player in the world? Who's the best player in the world? Também, meu tom de voz aqui no fim da frase, ele vai cair. So we have a falling intonation. Relembrando, para perguntar sobre coisas, o que ou qual, você vai usar what. Para perguntar sobre lugares, where. Para perguntar sobre a maneira que alguma coisa é feita, como que alguma coisa é feita ou como a pessoa está, how. E para perguntar sobre pessoas, quem, vou utilizar o who. Então, fiquem com essas 4 perguntas como exemplo, mas também você pode utilizar how much, que seria quanto, how many, também significa quanto, mas seria uma quantidade que você pode contar, 1, 2, 3, 4, 5. How much, aí já seria incontável. E também você pode ter, por exemplo, whose, que seria de quem, para você determinar posse. E agora, o segundo tipo de entonação em inglês é o de rising intonation, que é ao final da pergunta, a minha voz ela vai dar mais ênfase, a minha voz ela vai subir. E em qual tipo de pergunta a gente usa essa entonação? São nas chamadas yes and no question. Yes and no question são perguntas que eu tenho de responder sim ou não. Perguntas que começam com are, is, does, do, can, could, should, would, will. Todas essas perguntas vão ter o rising intonation, ou seja, o tom de voz subindo ao final da pergunta. Vou colocar mais uns exemplos aqui para vocês compararem com essas que a gente acabou de estudar. Nesse caso aqui, pessoal, eu quero confirmar se a pessoa é um aluno, um estudante ou não. Então eu vou fazer a pergunta, are you a student? Are you a student? Percebam que na palavra student, o meu tom de voz já vai subir. Are you a student? Porque a pessoa vai responder com yes or no. Are you a college student? Eu quero perguntar se uma pessoa é do Canadá. Is he from Canada? Is he from Canada? Mesma coisa. Na palavra Canada, a minha voz ela sobe ao fim da pergunta. Is he from Canada? E aí vai uma dica muito interessante. Pratique essas mesmas perguntas fazendo substituições. Pegue outras profissões e substitua a palavra student. Are you a doctor? Are you a teacher? Are you an engineer? Is he from Brazil? Is he from the United States? E aí, à medida que vocês vão praticando, vocês já internalizam a entonação correta para esses tipos de perguntas. A pergunta número 3 é clássica, quando você quer perguntar se a pessoa pode te ajudar. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Você pode me ajudar? Can you help me? E a última pergunta, você está perguntando para o seu amigo que curte futebol, o Messi é o melhor jogador de futebol que você conhece? Is Messi the best player you know? Is Messi the best player you know? You know? Então, you know. Então, ao dizer you know no fim da frase, a minha voz também ela sobe. A minha entonação é rising. Is Messi the best player you know? E aqui também você pode fazer as substituições que você quiser. Is LeBron James the best player you know? Is Serena Williams the best tennis player you know? Ah, e antes de eu mostrar para vocês a terceira entonação que nós temos em inglês, deixa aqui nos comentários, você sabia que existiam 3 entonações para perguntas em inglês? Ah, e deixem também algumas frases como exemplo nos comentários para que todo mundo possa praticar, beleza? E o último tipo de pergunta que nós temos são as perguntas que eu ofereço uma escolha, quando eu tenho 2 opções. Por exemplo, você prefere café ou chá? Na primeira parte da pergunta, eu vou utilizar a entonação rising, minha voz vai subir. E na última parte da pergunta, minha voz vai descer. Do you prefer coffee or tea? Do you prefer coffee or tea? Should I stay or should I go? Eu tenho que ficar ou ir? Você quer perguntar se a pessoa se machucou ou não? Did you get hurt or not? Did you get hurt or not? Então esse é o último tipo de entonação que nós temos em inglês. E aí, deixa nos comentários, você gostou desse conteúdo? Quer que eu traga mais algum para vocês aqui, utilizando a nossa amiga lousa? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Deixa aí seu like e compartilhe o conteúdo também com as pessoas que você conhece.
That's it, everyone. I'll see you around.